Elizabeth, microfone. Está desabilitado. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu sou Elizabeth Firmino Pereira. Eu sou atriz, arte educadora, pesquisadora do candomblé há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu sou ebome no candomblé também, há mais de 20, eu sou fui iniciada nesse período, e a minha pesquisa é sobre os elementos culturais e artísticos dentro do culto aos orixás. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? A presença, primeiramente, a presença das minhas companheiras, a presença da nossa querida Elô de Ogum, da nossa querida Maria Firmino Quindambeci, que estão aqui hoje. E o que nós vamos fazer, aqui nesse momento é uma reflexão breve, né, sobre um fenômeno que realmente necessita ser visto com bastante critério, com bastante atenção, que é a intolerância religiosa no Brasil, que também é uma forma de racismo. Porém, um racismo que não está vinculado sequer à cor da pele, mas que sim está vinculado às práticas de perseguição a uma determinada religião. E que realmente é algo que temos que ver, porque como sociedade, ela não se restringe à intolerância a uma determinada forma de culto. Ela também acaba, ou melhor, acabou, porque estamos vendo já isso, né, no nosso dia a dia, acabou indo também para outros âmbitos. E hoje o que nós temos é uma sociedade fascista, machista, homofóbica, violenta. E uma sociedade que realmente necessita ser reformulada, né? Então é isso. E como eu havia comentado, o nosso propósito aqui é justamente discutir esses impactos na sociedade e como se trata de pessoas, né, que são realmente as afetadas. Então hoje nós temos a presença aqui de duas pessoas que vão dar o seu testemunho, a sua vivência dentro disso que tanto se fala, que é a violência e a intolerância religiosa. Então, eu agradeço a presença de vocês, agora elas vão se apresentar. Obrigada. Olá, sou Heloísa Mello, sou Elô de Ogum, Elô da Umbanda, sou filha da Tenda de Ogum, Beiramar e Paijum de Minas, em São Paulo, e sou dirigente da Tenda de Umbanda, Recanto Caboclo Tupinambá, na Lei e Ordenança de Ogum, aqui em Maringá. Faço parte da Federação Umbandista do Estado do Paraná, a FUEP, a qual representamos dentro de Maringá e região, e é um prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos e que, de alguma forma, a gente possa trabalhar esse tema com muito amor, com muita tranquilidade, levando as pessoas a beleza, o encanto, o amor do axé, da Umbanda e do Candomblé. A bênção, Beth, a bênção, mãe, e que nosso Pai Olorum nos abençoe e nos conduza nesse trabalho. Que assim seja. Maria, seu micro. Olá, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu me chamo Maria Firmino, eu sou professora de História, eu leciono há mais de 20 anos em Juazeiro do Norte, Ceará, de onde eu sou oriunda, e sou filha de santo também, filha de Anguru, sou da nação Angola. Apesar de não estarmos fazendo distinção de nenhum culto ou de nenhuma crença aqui de matrizes africanas, nós vamos falar a respeito das nossas vivências, né, dentro enquanto pessoa e enquanto religiosos também, né, dentro dessa sociedade, da sociedade brasileira, dentro de um Estado laico, que diz que a gente tem direito à crença e à liberdade de expressar essa crença. Muito obrigada, e a bênção a Elizabeth, mãe Elizabeth, a mãe Elô, e que ficamos com Deus, tenhamos uma tarde divina, uma noite divina. Axé, axé. Bom, eu não comentei, eu sou de Oiá, meu nome no santo é Issunifé.
Então, que minha mãe, Oiá, em Assã, que abençoe a todos e que realmente a gente consiga, né, através das energias aqui de Inhaçã, de Ogum, de Oxumaré, que a gente consiga movimentar um pouco as consciências e a mente das pessoas, porque é isso que a gente necessita, né? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Como vocês viram, né, o cartaz, a divulgação, que fui eu que fiz, eu coloquei uma coisa muito clara, que é a questão da intolerância religiosa em 3 vertentes, que é a vertente da religião de matriz africana, a comunidade LGBTQI+, e das mulheres. Bom, por quê? Em primeiro lugar, as religiões de matriz africana, como nós comentamos, nós não vamos fazer nenhuma distinção, porque cada um é de uma nação, existem particularidades, existem diferenças entre uma casa e outra, entre Umbanda, Candomblé, existem muitas diferenças. Mas existe algo que nos une, que é a nossa ancestralidade. E o Candomblé e a Umbanda são formas de religião que vieram da África, que vieram trazendo conhecimentos milenares e que esses conhecimentos foram transmitidos e continuam sendo transmitidos. E, além do mais, são formas de conhecimento muito importantes para aquelas pessoas que cultuam. E, de nenhuma forma, merece esse tratamento demonizado que a gente tem visto, né? Então, eu creio que, como religião afro-brasileira, seja qual for a sua religião, nós estamos juntos. E temos que estar juntos, sim, porque o que nos une é isso. E isso não é somente uma ancestralidade pessoal própria, é justamente o nosso vínculo com a África, porque é uma das 3 matrizes culturais do Brasil. E, por esse motivo, a gente tem que ter muito respeito, porque, querendo ou não, eu sou descendente, mas sendo ou não descendente, o país que nós temos hoje, ele só existe porque houveram homens e mulheres que se sacrificaram para construir esse país. Então, a gente deve isso a eles, a gente deve esse respeito, né? Bom, e outra coisa também que eu coloco é que essa intolerância, ela não vem gratuitamente e ela não se restringe às religiões de matriz africana. Ela também vai de encontro com as comunidades LGBT e também com as mulheres, porque as religiões matriciais são religiões africanas, são religiões matriciais. Aqui não existe nenhum tipo de privilégio por ser branco, não existe nenhum tipo de privilégio por ser homem. Em geral, existem grandes mães de santo, a maioria das sacerdotisas são mulheres. Então, uma violência contra essas religiões também é uma violência contra as mulheres. E é isso que a gente tem visto, né, ultimamente. E, por outro lado, né, é muito importante colocar que tudo isso ele também traz uma perspectiva de gênero, também traz uma perspectiva, até mesmo machista, porque essas religiões que nos tentam impor, né, há milênios de anos, né, que a gente já, desde a Inquisição, e processos de evangelização, de evangelização forçada. A Inquisição já foi, inclusive, tardia, isso começou muito antes, começou lá no século XII. Então, e não acabou, porque essas religiões são formas de culto vinculado à natureza, e o ser humano está vinculado à natureza. Então, sempre vai ecoar. Não importa a sua cor, não importa a sua etnia, sempre vai ecoar. E por isso que dentro das religiões de matriz africana tem tantas pessoas que não são negras, mas elas respeitam e valorizam. E o que a gente está fazendo é justamente preservar isso, que é um legado que nós amamos, que respeitamos. E realmente é isso que a gente não aceita que seja demonizado, e muito menos que as pessoas sejam reprimidas nas suas práticas, né? Então, assim, esse mesmo tratamento agressivo, ele também vai contra tudo que seja a diversidade. E a diversidade, ela encontra um acolhimento dentro dessas religiões. Independente do sexo da pessoa, se é homem, se é mulher, nós compreendemos que o gênero é algo de eleição pessoal. Cada pessoa tem direito às suas escolhas. E o acolhimento e o respeito aos indivíduos forma parte das nossas tradições. Principalmente porque é uma religião que se atualiza e que no século XX, no século XXI, incorporou, sim,
as pessoas, com todas as transformações sociais que ocorreram. Nesse sentido, eu gostaria mesmo até de recordar o nome do Joãozinho da Goméia, que foi um pai de santo baiano, que foi um dos primeiros pais de santo homens, né? Porque antes eles eram todos iniciados como ogãs, e não se iniciava como Iaô, como eu fui iniciada, como a Maria, porque são os Iaôs que depois se transformam em Ebomes, como eu me transformei, e que depois abrem suas casas. Então a gente não tinha tantos homens, mas o Joãozinho da Goméia, ele por ser um Adé, que é uma pessoa homossexual, ele conseguiu ganhar um espaço, e a gente tem toda essa diversidade aí. Portanto, nesse sentido, é mesmo que eu vou colocar a primeira temática, que é justamente a intolerância com relação às comunidades, né, LGBTQI, porque, na verdade, a mesma intolerância que nós sofremos por parte dos grupos neopentecostais, que também são grupos de extrema-direita, e são grupos que, muitas vezes, as pessoas que praticam essas violências, elas não têm nem o conhecimento do que elas estão fazendo, elas são levadas por uma forma de mentalidade grupal, não é? Então, é por isso que é importante a gente pensar e repensar no sentido de construir uma sociedade mais pacífica e mais diversa. Então, eu gostaria de chamar a nossa querida mãe Elô Ogum para que ela, né, introduza esse tema. Obrigada. Bom, dando iniciação, né, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos, relembrando as palavras do caboclo das 7 encruzilhadas, quando anunciou a chegada da nossa amada Umbanda, uma religião linda, transformadora de vidas, ele disse assim: uma religião aonde todos serão bem-vindos e a ninguém será rejeitado. Uma religião aonde aprenderemos com quem sabe mais e ensinaremos aqueles que sabem menos. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas disse isso, ele estava ciente de tudo que a Umbanda iria enfrentar, em todos os aspectos. E quando ele disse que seria uma religião onde todos seriam bem-vindos e a ninguém seria rejeitado, ele estava falando nesse amor sublime, que não tem diferença de pessoas, que não tem diferença de etnias, que não tem diferença de escolhas, que não tem diferença de nada. O amor na sua mais plena essência, na sua mais plena beleza, no seu mais pleno encanto. O amor é transformador, né? Então, assim, deixe o seu preconceito de lado e me permita passar com o meu axé, que ele é puro amor. Uma das maiores dificuldades que nós temos dentro da Umbanda, e acredito também que dentro do Candomblé, é esse preconceito de que a nossa religião são de negros, são de favelados, são de pobres, são de escravos, e assim sucessivamente. Hoje, mais do que nunca, da comunidade LGBT. Vamos lá. Eu não acredito em um Deus que, dentro da sua sabedoria, dentro da sua grandeza, dentro da sua plenitude, da sua essência mais pura, ele vai avaliar o ser humano como macho ou como fêmea, né? Eu acho que isso é muito importante a gente entender. Porque seria limitar demais Deus e seria limitar demais a espiritualidade. Eu acredito num olhar onde se enxerga a essência de um ser humano, que consegue enxergar a pureza de um ser humano, independente se ele é macho, homem, ou se ele é fêmea, mulher. Eu acho que o mundo evoluiu demais. Houve a época da procriação, segundo as Sagradas Escrituras, né, que era necessário se procriar, encher a terra. Eu acho que já passaram-se muito tempo. Não vou entrar nesse quesito se é ou se não é. Eu acho que o processo evolutivo chegou e nós temos que encarar os fatos de uma maneira muito, muito bonita. Por que eu digo isso? Eu sou filha de evangélicos. Os meus avós paternos foram evangélicos. Os meus bisavós maternos
eram evangélicos. Com o passar do tempo, a família do meu pai, toda evangélica, a família da minha mãe se inclinou mais para a Igreja Católica, para a religião católica e romana. E com o tempo foram passando, e eu conheci o candomblé, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui para o candomblé através de uma pessoa da minha família, que hoje é evangélica, e fiquei durante 2 anos no candomblé de Nagô. Eu era muito jovem, minha mãe me tirou de lá, porque ela dizia que era muito cedo para eu tomar uma decisão tão firme, tão séria na nossa vida, e ela me levou de volta a uma cidade próxima. Ali eu passei, a partir dos 15 anos, fiquei até uma certa idade ali. A igreja que tinha lá era católica e protestante. Eu nunca tive aptidão para a igreja católica. Então, embora eu sempre tivesse pensamentos, ideologias reencarnatórias, né, eu acreditava, nunca acreditei que morreu, acabou, eu fiz opção pela igreja evangélica. Mas a espiritualidade falou muito mais alto. Nesse período, por ser homossexual, não tenho vergonha da minha vida. Eu teria vergonha se eu roubasse, se eu matasse, se eu destruísse, se eu enganasse. Isso eu deveria ter vergonha. Mas dos meus sentimentos, da minha vida, eu não tenho vergonha. E ensino aos meus filhos de santo a não ter. Seja ela a escolha que você fizer, o que nos conduz a um caminho de paz, o que nos conduz a um caminho dentro da espiritualidade, é a nossa conduta, é a nossa transformação mais íntima. Não é o nome, não é a família, não é a sua opção sexual. E eu passei muita discriminação dentro da igreja, porque assim, você tem que largar tudo para você frequentar essa igreja, sendo que Jesus disse, venha como está. Mas o homem limita a palavra do mestre. Se ele disse, venha como está, você pode entrar da forma que você está. E se alguém tem que mudar você, é Deus. Não é o homem colocando dogmas, não é o homem colocando doutrinas e dizendo que você vai para o inferno, é que você vai ser obrigado de alguma forma. Mãe Lô, mas lá na Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu estudei a Bíblia porque eu fui teóloga. Então, nós não podemos pegar um texto vago, nós não podemos pegar um texto sem buscar nas raízes desse texto e colocarmos isso como ideologia. Impedir as pessoas de frequentar um culto religioso, seja ele qual for, é um direito constitucional de todos. Não é só de homens, não é só de mulheres. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a buscar a espiritualidade e não foram permitido que essas pessoas adentrassem e crescessem dentro da espiritualidade. Pessoas que tinham missões a serem cumpridas. E as igrejas os impediam de desenvolver o seu papel dentro da sua missão, a qual foram convocados pelo mundo espiritual, e não puderam exercer. O que aconteceu? Alguns desistiram, desviaram do seu próprio caminho, mas outros ainda insistiram como eu. E dentro do kardecismo, eu encontrei a beleza de um Deus que não me condenava. O encanto de uma religião que transformava ao invés de condenar. E ali eu conheci um Jesus totalmente diferente, ali eu conheci um Deus pleno, maravilhoso, cheio de amor, rígido, firme, mas com uma sensibilidade de compreender o ser humano na sua essência mais plena. Com o passar dos anos, fiquei 12 anos no kardecismo, as entidades novamente começam a se aproximar e dizer, chegou a hora. Adentrei a Umbanda. Fiz todas as minhas obrigações na tenda de Umbanda, Ogum Beramari Paijum de Minas, sou filha de Nilson Alexandre, sou neta de Rubens Saraceni, e com o passar do tempo, chegou o momento de cumprir a missão de sacerdotisa. Dentro do recanto, nós temos várias pessoas. Hoje, inclusive, eu estava comentando com os filhos
aqui no terreiro, que nós temos que aprender a respeitar a opinião, as escolhas, a forma de pensar, que muitas vezes não são iguais às nossas. Mas aí está a beleza de Deus. Aí está a beleza da espiritualidade em nos fazer compreender o nosso próximo com as suas diferenças das nossas. Aí está a beleza do amor, em amar independente de escolhas, amar independente de opções, amar independente do que você faz, do que você gosta, do que você se encontra. Amar o ser humano, independente se ele é macho e fêmea. Esse é o amor de Deus por todos nós. A partir desse momento, nós temos héteros, bissexuais, homossexuais, nós começamos a perceber, Maringá é uma cidade que não é tão avançada, vamos pôr assim, embora uma cidade belíssima, grande, mas ela não é uma cidade tão avançada nessa questão do transgênero. Nós começamos a chegar pessoas a nos procurar, porque, na verdade, eles não estavam sendo aceitos nas casas. A pergunta que eu volto a dizer, qual é o amor? Aonde está o amor? O amor tão pregado, o amor tão ensinado, está na teoria? Eu vou deixar de receber um filho de santo? Eu vou deixar de receber uma filha de santo porque ela é trans? Onde está o amor? O amor está no papel macho e fêmea? Rico e pobre? Gordo e magro? Negro e branco? Ou o amor divino é para todos? A partir dali eu comecei a buscar da espiritualidade a compreensão desses fatos. E a sabedoria de Tupinambá sempre me surpreendendo, ele diz, o amor não tem nome. O amor não tem sexo. O amor não tem cor. O amor, ele é puro. Ele acolhe todos os seus filhos. Quando ele parou assim, ele me disse isso, eu parei, falei, pai, como nós somos tão pequenos ainda. E ele voltou a repetir, aí está a profundidade, a essência da palavra do caboclo das 7 encruzilhadas. Uma religião onde todos serão bem-vindos e a ninguém será rejeitado. É lógico que temos os nossos fundamentos, que devem ser respeitados, é lógico que nós temos a nossa forma de conduzir as nossas casas, que tem que ser respeitadas, mas a opção sexual da pessoa, ou ele nasceu dessa forma, ou ele não se encontra dessa forma, isso não cabe a mim, isso não cabe aos dirigentes dizer o que é certo e errado. O que nos cabe é acolher cada um deles, amar e respeitar, e ensinar a grandeza de Deus, a qual chamamos de Olorum, a grandeza dos nossos orixás, a beleza desses orixás, o encanto das nossas entidades, dos nossos guardiões, e proteger esses que são a obra-prima do Criador. Hoje, dentro do recanto, nós recebemos pessoas de várias formas. Nós temos amigos de vários terreiros. Graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento até com alguns pastores. E um dia uma pessoa me perguntou assim, um pastor me encontrou, fazia tempo que ele não me via, ele me conhecia como pastora missionária, ele disse, Elô, aonde você está frequentando? E eu disse, estou frequentando a Umbanda. E ele regalou os olhos assustados, e ele disse assim, mas não é contraditório você deixar a palavra de Deus? Você deixar os caminhos de Deus? Eu disse não. Porque o seu Deus não é o Deus que eu conheço, talvez. Porque o teu Deus julga, condena, o meu acolhe. Heloísa, me dá uma justificativa. E eu disse para ele, aquilo que vocês pregam, nós vivenciamos. Nós amamos. Nós acolhemos.
nós socorremos. E através da Umbanda existe uma transformação de vidas. Muito bom, Heloísa, muito bom. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu realmente admiro muito a sua força e justamente essa trajetória tão bonita que você fez para chegar ao Religare, né? Porque, afinal, a espiritualidade, ela é pura e ela é um direito de todos. Ninguém tem o direito de te negar a sua espiritualidade, não é mesmo? E muito menos te condicionar a questões que não tem nada a ver com a religião, nem com a espiritualidade, e que competem a você e a mais ninguém. Bom, agora nós vamos continuar com a nossa trajetória aqui, né? E agora a gente vai ter a participação da Quindambeci, da Maria Firmino, porque ela também tem uma história dura, difícil, que a gente vai tentar resumir aqui muito rapidamente, para vocês conhecerem, e também tentar encontrar um ponto, né, de superação disso, porque a partir do momento que existe amor, união, acolhimento e vontade, a gente consegue sim dar o salto, porque temos que dar um salto a cada dia. Realmente é muito dura a situação que foi colocada para ela. Então, eu vou deixar que ela se apresente, que ela apresente a situação, né, dela e tudo, e vocês vão compreender do que nós estamos falando. Realmente é brutal o que aconteceu e o que ela está vivenciando hoje, mas ela mesma vai relatar isso a vocês. Obrigada. Meu nome é Maria Firmino, eu sou do Candomblé de Angola, sou feita no Candomblé de Angola, sou filha de Anguru, ou seja, de Congolô, porque é uma religião afro-indígena, porém de matriz africana, também conhecida como Candomblé de Caboclo. Dentro do nosso Candomblé, nós aprendemos que nós vivenciamos para a paz, nós vivemos a paz, o amor, e a gente vivencia os elementos da natureza. Todos os elementos da natureza, para nós, são sagrados. E, enquanto professora, eu busco ensinar isso aos meus alunos. Eu tenho mais de 20 anos de educação, trabalhei na educação básica, particular, privada. Há mais de 20 anos sou efetiva também dentro da educação básica. Essa condição de professora me dá, muitas vezes, a possibilidade de mudar até comportamento de alguns jovens que estão meio desnorteados na vida. Porque eu falo com clareza a respeito do que sobre o que é respeito, sobre o que é respeito ao outro, a diversidade cultural, porque o Brasil é um país que nasceu da diversidade cultural. O Brasil é um país que tem uma formação étnica branca, negra, indígena, e que nós não sabemos se quem veio para cá foi os negroides, se quem veio para cá, primeiramente, foram os indígenas, os asiáticos, e, de uma forma ou de outra, quem veio para cá, nós não sabemos. Mas nós temos uma realidade de um país miscigenado. Dentro dessa miscigenação, nós temos a obrigatoriedade de trabalhar com as pessoas, de conviver com as pessoas, de andar com as pessoas de mão dada, sem reparar a cor da pele, sem reparar qual sua crença, sem reparar que tipo de alimento ela gosta, porque nós viemos de várias nacionalidades. Nós somos frutos de uma formação basicamente do mundo todo, porque dentro da nossa formação nós tivemos vários grupos sociais, vários grupos étnicos, europeu, indígena e africano. Muitas vezes as pessoas dizem assim: candomblé é coisa de negro.
é coisa de negro. Por que que uma branca ou alguém de uma pele mais clara está dentro de uma religião dita de negro? Não, não é. Nós temos o que a gente chama de ancestralidade. E dentro da minha ancestralidade, eu tenho essa parte, esse carrego do africanismo, do povo que veio da África para cá, do povo banto. E eu cultuo inquices, não são orixás, eu cultuo inquices. Eu sou de santo, como já disse. Eu faço da minha vida espiritual uma vida particular, não uma vida profissional ainda. A minha vida profissional é a vida educacional, e dentro dessa vida educacional, eu sou a professora Maria Firmino. Porém, a professora Maria Firmino, ela não deixa de ser a filha de santo. Muitos filhos de santo, dentro da minha região, no lugar onde eu moro, eles se escondem, eles não colocam o branco na sexta-feira, eles não usam fio de contas, eles deixam de falar a respeito da religião dentro da escola ou com os colegas, porque esse é uma forma de ele se proteger, porque, infelizmente, até hoje, nós temos que andar escondermos para que a gente não seja atacado, para que a gente não seja discriminado, para que a gente não seja tido como demonizado, porque nós somos demonizados por uma religião cristã. A religião cristã foi uma das primeiras intolerantes que nós conhecemos. A gente sabe que dentro da história da humanidade, na Idade Média, ocorreram a caça às bruxas. E dentre as caças às bruxas, não foram só mulheres que foram mortas, mas a maioria foram mulheres. Quase todos foram mulheres. Quase todos que foram perseguidos, que foram mortos, foram as mulheres. E isso ainda continua dentro da nossa sociedade. Quando os negros africanos vieram para o Brasil, foram trabalhar como escravo dentro das roças, eles começaram as suas práticas em conjunto com os índios, e daí surgiu o candomblé, o calundu, que era o candomblé conhecido naquela época, praticado dentro da roça, que hoje é mais próximo da Jurema, que a gente também chama de candomblé, e próximo do candomblé de Angola, que a gente chama de candomblé de caboclo, porque é mais próximo também das práticas indígenas. E também temos essas práticas indígenas. Então, a Maria Firmino, professora, depois que ela se iniciou, ela passou por várias perseguições. Ela começou, eu sempre fui ativista, Maria Firmino, professora, pessoa, sempre foi ativista social, ativista de direitos humanos. E, dado a essa questão de ativismo de direitos humanos, de mostrar que nós, enquanto seres humanos, nós temos que a obrigação de respeitar o outro, porque o direito do outro é o meu dever, infelizmente, muitos me criticavam. Maria, você tem que esconder, você não pode dizer que você foi iniciada no candomblé. Eu era ateia, nunca fui cristã, nunca fui de uma outra religião, eu era ateia, e dentro do meu ateísmo, eu sempre respeitei todas as religiões, todas as crenças e não crenças. Respeitei todas as pessoas. Sempre respeitei meus alunos, respeitava a condição deles de cristãos, porque vivo numa sociedade organicamente católica ou cristã, porque o protestantismo está crescendo bastante aqui, mas na região onde eu moro, houve o chamado milagre da hóstia, com o padre Cícero, o caso do padre Cícero e da Beata Maria de Araújo, uma mulher negra que foi reclusa,
foi retirada, o padre Cícero perdeu apenas as suas ordens, né? Mas a Beata Maria de Araújo, todos nós sabemos hoje que ela foi até torturada, ela morreu depois enterrada aqui, morreu fora de Juazeiro, depois de enterrada aqui, os seus restos mortais foram retirados daqui da cidade, até hoje nós não sabemos, ninguém sabe aonde foi parar os restos mortais dessa beata que vivia na casa do Padre Cícero, e isso tudo faz parte da nossa realidade daqui da região do Cariri. Essa Maria, região... Oi. Eu acho tão importante isso, mas como nós temos um tempo muito restrito, eu vou fazer algumas intervenções para a gente poder direcionar um pouco naquela questão central. Eu vou até fazer uma introdução rápida, né? Porque eu também sou professora, eu estudei educação artística, eu sou professora de artes, e eu também fiz um doutorado em artes cênicas, e eu vim pesquisar sobre o candomblé, que eu já pesquisava já há 30 anos, como eu comentei. Eu comecei com teatro, frequentando, para conhecer e tudo, me interessei, me iniciei, tive dificuldade em aprender aquilo tudo, que eram muitos elementos. Depois eu desenvolvi uma pesquisa, e quando chegou no momento de eu fazer o meu mestrado, eu já não tive facilidade para isso, eu não consegui fazer o mestrado no Brasil. Por quê? Me colocavam muitos empecilhos. Quem vai te orientar? Não tem como te orientar, e te joga para antropologia. Eu não queria fazer antropologia, queria fazer em artes. E aí o que acontece? Aconteceu que eu acabei vindo fazer um doutorado na Espanha, e aqui na Espanha, onde eles conheciam muito menos o candomblé do que poderiam conhecer no Brasil, eu vim e fiz meu doutorado aqui, dentro da área de artes cênicas e tudo, como eu gostaria. Mas neste meio tempo, houveram mudanças de leis no Brasil relacionadas à educação, e o que eu estava conversando mesmo com a Maria, ela sabe a lei 10.000, como é, Maria? 10.639/03. Essa Exato. Lei é de 2003. Essa lei diz que dentro da educação básica, os professores de história, língua portuguesa e artes teriam a obrigatoriedade de trabalhar a questão do africanismo no Brasil. História e cultura da África e das africanidades brasileiras. Depois essa lei... Eu vou continuar, e aí em seguida eu vou te pedir para você... 645/08, que já foi de 2008, que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394/93. Então, realmente, essa mesma lei, ela começou em 2003, depois houveram várias leis sucessivas, eu me acompanhei, como eu já estava morando fora, então eu acompanhei todo o desenvolvimento das leis, mas o que eu sei é que elas foram incorporando também a questão indígena e outra questão. Exato. E o que realmente é o assunto central da nossa conversa, porque é um caso de violência, um caso de intolerância religiosa, que eu vou resumir 1 minuto aqui para a gente poder abreviar mesmo, para que as pessoas compreendam, é o seguinte, é que a Maria, como professora de história, e também como pesquisadora, porque ela comentou antes, estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa, e já de muitos anos, até mesmo antes do candomblé, não é mesmo? Sim. Isso. E que ainda depois... na graduação. Exatamente. Ainda na graduação. Exatamente. E que depois ela foi desenvolver o trabalho dela com os alunos, incorporando esses elementos dentro da escola, e que ocorreu. E depois você vai explicar o tipo de atividade, que pelo que ela me explicou, ela vai explicar para vocês, uma atividade bastante didática, sem nenhuma conotação religiosa, nada, mas ocorreu com ela o que ocorre com muitos professores, que eu também tenho recebido relatos de pessoas, de que têm dificuldade em aplicar essas leis na escola. Por quê? Porque existem famílias evangélicas e filhos de famílias evangélicas que não aceitam, que como se você estivesse trabalhando a questão da religiosidade, e na verdade não se trata disso, porque não é uma aula de religião, mas é como a lei prevê, né? História, geografia, artes, português, ou seja, aspectos culturais, que era justamente o que eu me propunha a estudar e que eu tive que estudar fora do Brasil.
E aqui, agora, isso já também entrou no currículo dos professores novos, mas eu acredito que também seria muito interessante investir mais em pesquisa para que os professores realmente tenham uma boa formação e que possam desenvolver um trabalho com os seus alunos, né? Mas a Maria, ela foi fazendo isso e, de repente, do nada, alguns alunos começaram a se queixar, tiveram aluna que até dizia que estava morrendo, coisas desse tipo. Então, um processo de histeria coletiva, e depois desse processo de histeria coletiva, resultou também num processo de perseguição, de ameaças, não chegou a violências também, e que terminou num processo judicial que se arrasta já há 4 anos, no qual a professora Maria é impedida de trabalhar, né? Ela está ainda numa situação aí, né? Ainda não se resolveu o problema, e uma forma de um conflito que demonstra mais ou menos situações que foram vividas na humanidade no século XVII, que eu não vou nem me referir à questão da Inquisição, mas simplesmente o juiz das bruxas de Salem, que foi nos Estados Unidos, no século XVII, 1692, 93, 94, no qual ocorreu um processo muito parecido de histeria coletiva envolvendo as instituições e envolvendo pessoas inocentes, e julgando e condenando, e agredindo e matando pessoas inocentes. Muito bem, isso aconteceu há 300 anos atrás, e hoje é uma vergonha para os Estados Unidos, e isso está se repetindo no Brasil. O caso dela não é um caso isolado, é um caso que ocorre também com outras pessoas. E é um caso que a gente vê que essa forma agressiva de intolerância, ela acaba se estendendo a outros campos da sociedade, ela entra no espaço institucional, ela perverte as instituições e viola as leis, para não dizer os direitos das pessoas, e das pessoas como cidadãos, e também os direitos humanos, que vai além dos direitos de cidadania. Então, realmente, vocês me perdoem, porque eu sou uma pessoa que se indigna com esse tipo de coisa. Perdoar, me desculpa te interromper, eu deixo você a palavra, Maria. Desculpa. Sem problema nenhum. Como a mãe Elizabeth Ioiá falou, né, eu passei por esse processo de perseguição a partir do momento em que eu me iniciei, e eu fui trabalhar numa escola, e quase toda quarta-feira tinha sempre alguém entrando, passando mal, entrando em transe, não sei o quê. E isso, eu resolvi sair dessa escola e fui para uma outra. Chegando numa outra, na semana que eu cheguei, eu cheguei no dia do índio, dia 19 de abril. E daí, eu falei com a pedagógica, mostrei meu plano de curso e disse a ela que eu ia trabalhar o patrimônio, o patrimônio material e imaterial das duas vertentes, tanto indígena como a africana, que nós temos aqui na região do Cariri, que é extremamente rica, que esses alunos vivenciam todos os dias. Por exemplo, os reisados, que é uma festa do rei do Congo, né? As comidas, o Nordeste brasileiro ele é permeado por essa cultura banto ainda, inclusive dentro da nossa linguagem. E esses alunos, eles vivenciam, mas eles desconhecem. Inclusive, chegam até ser discriminados esses que vivenciam essas práticas dentro do carnaval, por exemplo, os caretas, dentro das festas populares, os reisados, que muitas vezes são tidos como delinquente, como coisa banal do povo. Então, e as práticas religiosas de matriz africana. Dentro de Juazeiro do Norte tem cerca de 1000 terreiros de matriz africana, de várias vertentes, né? Jurema, Candomblé, Umbanda, várias vertentes. Então, a Maria passou para a pedagógica, que ia trabalhar religião e ia trabalhar estudos regionais, que é história local. Então, trabalhando em história local, nós íamos trabalhar patrimônio material e imaterial. Nas primeiras aulas foi tudo ok. Quando nós chegamos nas últimas aulas, nos 9º anos, numa única sala,
3 alunos passaram mal, começaram a passar mal, dizer que estava com dor de cabeça, e começaram a chorar, e eu peguei no braço de uma para tirar da sala, e a outra começou a chorar, e eu pensei que a outra estava chorando porque estava vendo a outra chorar. Na verdade, disseram que estavam os 3 com dor de cabeça. A diretora veio, levou esses alunos, e eu fui para a outra sala da aula. Na saída, ao sair, eu já encontrei, foi um tumulto no meio da rua, onde os pais tinham sido chamados, e os pais desses alunos estavam com esses alunos caídos no chão, no meio do asfalto, numa rua central, fazendo pressão no peito e gritando: quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Vamos matar essa feiticeira. E essa feiticeira era Maria. Maria se safou porque Maria estava de blusa branca, de camiseta branca e calça jeans, como os alunos também estavam. Então, eu saí voltando para dentro da escola de costas e tentei abrir uma sala para entrar e me esconder. Quando isso, chega um dos familiares, me agarra pelo braço e diz: ah, você é a feiticeira que, olha, começou assim, se a minha prima morrer, você vai pagar. Aí eu disse: como? Como assim que eu não estou entendendo? Me conta direito, meu filho, o que está acontecendo? Ele disse: você é a feiticeira que fez o feitiço para minha prima que está caída lá fora. Pois eu vou lhe avisar que o que acontecer com ela, você vai ser morta. E aí eu simplesmente corri, me tranquei na sala de professores, que era a última sala que estava aberta, porque eu tinha sido a última professora que saí de lá. Então, saindo de lá, saindo de lá, me tranquei nessa sala e esperei que todo mundo saísse, chamei o mototáxi para vir embora. Só que antes eu fui comunicado pelo pedagógico que eu teria que me explicar. Vim para casa. Na segunda-feira, que era minha folga, a secretária de Educação me retirou da escola e pôs outra pessoa no meu lugar. Segundo me disseram, ela tinha me exonerado. E aí eu fui procurar os meus direitos dentro das N instituições, dentro de todas as instituições. E todas as instituições saíram me jogando de um canto para outro, de um canto para outro, enquanto essa secretária foi a uma rádio local que tem uma enorme quantidade de ouvintes, junto com um padre e um pastor, demonizar a minha religião. Me mandaram para uma psicóloga no CRAS. Eu fui e essa psicóloga queria ir à minha casa para saber se eu tinha condição de trabalhar. Aí nós buscamos o Ministério Público, juntamente com uma outra mãe de santo, mãe Célia aqui em Juazeiro, o Ministério Público, a OAB e a Intensa. E a partir daí, o Ministério Público buscamos a polícia primeiro. Aí o Ministério Público Federal veio aqui para saber o que estava acontecendo e para que a secretária me readmitisse e colocasse um ponto final nisso e desse a ela um relatório completo sobre a minha pessoa. Isso eles passaram por todas as escolas pelas quais eu passei. E numa única gestão, eu fui mudada 10 vezes de escola. Eu fui transferida 10 vezes depois da minha iniciação. Porque eu sempre trabalhei dessa maneira com os meus alunos. Enquanto eu era ateia, tudo bem. Depois que eu me iniciei, eu passei a ser vista, passou a ser dito que eu estava ensinando a fazer feitiço na escola. Então, eu falar que a religião de matriz africana foi a base para a libertação dos escravos, para a formação cultural do Brasil, para a formação econômica do Brasil, isso seria ensinar feitiço na escola. Citar juntamente, dentro das aulas de religião, citar que existiam outras religiões praticadas dentro do nosso país, era considerado também feitiçaria, era ensinar feitiçaria. Colocar a mão no aluno não era possível, porque colocar a mão no aluno, eu poderia passar alguma coisa, como no caso aconteceu. Disseram que eu botei a mão na cabeça da aluna e quando eu botei, a aluna passou mal e sentiu todos esses sintomas que eu estou falando. Passando-se isso, eu fiquei em Juazeiro, porque eu morava em Missão Velha. Eu fiquei em Juazeiro na casa de um irmão, uma casa muito pequena, porque eu estava resolvendo essas situações, e precisava ainda fazer a cirurgia do meu pai. Num belo dia, chegou um rapaz de short e camiseta com uma pistola
e começou a tentar atirar na gente, e sem dizer do que se tratava. E eu entrei na frente, meu filho estava sentado na calçada, eu entrei na frente e fiquei perguntando o que era. Até pensei que fosse alguma coisa, que meu filho tivesse tirado alguma brincadeira com alguém, e aqui é muito comum a violência, e que essa pessoa tivesse confundido ele com alguém e que quisesse fazer alguma coisa com ele. Eu sei que essa pessoa acabou agredindo meu pai, acabou me agredindo também, me chamando de vadia, de vagabunda, perguntando se eu sabia quem eu era, o que eu achava que eu era, quem eu pensava que eu era, onde eu pensava que eu estava. Tomei soco nas costas, caí. Meu filho tomou várias pancadas no ouvido, chute nas pernas. Ficamos todos marcados. Minha irmã, doente mental, levou spray de pimenta no olho. Meu pai caiu convulsionando quando ele ligou e disse, pode vir. Chegaram 10 carros de polícia e fecharam as 2 vias. Fecharam a rua. Enquanto um pôs o fuzil, porque já desceram com o fuzil na mão, colocando as pessoas para dentro na rua. A tentativa era de homicídio, era de me matar mesmo. E o meu pai caiu, e eu não estava nem vendo que o meu pai tinha caído. Quando eu, por acaso, baixei a vista, que eu vi o meu pai caindo na calçada e minha casa já estava invadida, isso descumprindo todas as leis que existem no nosso país, na qual a Constituição, que é a lei maior, diz que nós somos um país laico, lá no artigo 5º. Lá no artigo 9º, diz que a nossa casa é nosso asilo e que não pode ser jamais invadida, adentrada, sem a nossa permissão ou sem uma ordem judicial. E isso foi feito. Invadiram a minha casa, jogaram tudo para o alto, dizendo que havia uma denúncia que meu filho era assaltante e que tinha arma dentro da minha casa. Isso pouco menos de 2 meses depois do ocorrido na escola. Então, uma coisa estava interligada à outra. Até hoje, há as investigações, não se chegou a um denominador comum, mas quando eu vi o meu pai caído, eu empurrei a pessoa que estava armada, eu não sei como ela não me atirou, e comecei a gritar, podem atirar em mim, pode me matar, mas não matem o meu pai, ele não tem nada a ver com as minhas escolhas. E eu saí correndo para dentro de casa para pegar um comprimido da pressão e colocar embaixo da língua do meu pai, porque meu pai já estava todo roxo no chão, a minha irmã gritando, e um pavor terrível, todo mundo apavorado, e o meu filho apanhando. No final das contas, eu coloquei o comprimido embaixo da língua do meu pai. Quando eu reparei, o meu filho já estava sendo algemado para ser levado. Isso sem nenhuma prova, sem ter achado nada dentro da minha casa. Porque na minha casa nunca houve... nós nunca chamamos a polícia para nada. A não ser esse momento que eu fui fazer essa queixa contra as instituições de ensino na qual eu trabalhava. E isso aconteceu em Juazeiro do Norte, e não só na minha casa, isso já aconteceu em outras casas, de serem invadidas por polícia, porque evangélicos que trabalham dentro da polícia têm parentes que moram próximo, e esse parente liga e diz que está havendo um incômodo por causa dos tambores. E essas casas são invadidas, como uma casa que foi invadida, e todos os filhos de santo se abraçaram com o pai de santo para que ele não fosse levado. A mãe desse pai de santos tem 30 anos que mora nessa região, e esse evangélico que acabaram de chegar e colocar uma igreja lá próximo agora, invadiram essa casa, levaram esse pai de santo, porque eles queriam levar os tambores dessa casa de santo. Enquanto a Constituição diz que não se pode mexer, que qualquer casa religiosa não pode ser adentrada e não pode ser mexido, não pode ser violado nenhum dos instrumentos ali daquele ambiente. Maria, eu vou ter que te interromper um pouquinho, né? Porque a gente já vai concluir a live, sim, mas eu gostaria de frisar o seguinte, né? Aí são 2 coisas. Uma coisa é que você, como uma pessoa da religião, foi identificada como uma pessoa da religião,
Do mesmo modo que aquela menina que a Caiane levou uma pedrada na rua, você levou esse tipo de enquadramento, né? Mas, por outro lado, né, como eu também sou da área da educação, eu gostaria de frisar o seguinte, eu pesquiso os elementos culturais dentro da religião. Sempre separei o conhecimento religioso do conhecimento cultural e estético. Por quê? Porque, na verdade, as religiões de matriz africana, elas são como uns reservatórios da cultura. Elas guardam elementos culturais ali, elas guardam tradições. As questões da religião, elas são tratadas em privado, é uma religião que exige iniciação, então, se as pessoas iniciadas, a gente não sai propagando a religião fora da religião e fora em outros lugares, simplesmente porque a religião em si não é organizada dessa forma. Nós não somos proselitistas. Nós não somos proselitistas. Exatamente. Então, o que eu tenho ouvido também de queixas de outros professores é que, ao estudar a cultura e a tradição, que aí não é a religião, não é um ritual que você está estudando, o que você está fazendo, o que acontece? Acontece esse tipo de reação. É uma forma de negação a uma cultura, e não a uma questão de conhecer. Exato. Então, por exemplo, a gente tem a capoeira, que é, inclusive, patrimônio mundial, né? A capoeira de Jesus. Por quê? Porque demonizaram também a capoeira. E agora, veja, a capoeira que nem pertence à religião em si. Então, na verdade, o que existe é um grande desconhecimento. O acarajé, que é o prato de Ançã, hoje ele já é patrimônio. Ele é um patrimônio material, cultural. Ele é um patrimônio cultural da humanidade já, né? Ele já é um patrimônio. Eu até escrevi sobre isso no congresso que eu fui na França, que eu fui em Tours. Eu falei sobre o acarajé e sobre a capoeira, sobre esse processo de inversão aí. Pois então, mas por isso eu estou comentando, porque teve uma professora que comentou que trabalha na educação e que na educação não se trabalha com a questão da religião. Não é religião, Bruna, não é religião. O que acontece é o seguinte, é que os signos culturais, eles, por essas pessoas que não conhecem, que não querem conhecer e que se fecham ao conhecimento, eles são tratados como se fosse uma religião. Mas, na verdade, não é. Então, o que a gente necessita é conhecer as coisas antes de dar uma opinião infundada. E muito menos antes de ter atitudes que são bastante ofensivas, né? Bom, queridas, então, a gente já está encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu vou passar a palavra para a Elô, para ela se despedir, para dar uma mensagem final, e para você também, em seguida, Maria. E a gente já agradece, eu mesma já agradeço aqui a presença de todas e de todos, foi um grande prazer, e eu acho que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, e a gente continua aí firmes na luta. E eu sou muito transparente, a minha cara todo mundo vê, não tem como disfarçar a minha indignação com isso, tá? Então, me desculpem, eu não tenho intenção de ofender, mas realmente me indigna isso. Então, tá bom, Elô, dá o seu... Então, bom, olha, eu acho que todas. Axé. Eu acho que é muito importante a gente entender de uma vez por todas que toda religião leva a Deus. Nós temos que entender o verdadeiro significado da palavra religião. Da mesma forma que as pessoas têm uma péssima compreensão da Umbanda, do Candomblé, por erros humanos, porque a nossa religião ela é linda, ela é pura, ela é irradiação da natureza, ela é as características de Deus. Nós não podemos ser desvalorizados, nós não podemos ser julgados por atitudes errôneas de homens, de seres humanos. Da mesma forma que toda religião tem a sua beleza, tem o seu encanto, e o que acontece são ignorâncias humanas, falta de compreensão humana. Ponto. Temos que observar que Deus, no Evangelho do Cristo, de Jesus, ele diz assim, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se faria.
No texto de João diz assim, no Evangelho, ele é Deus de toda a terra. Então, se ele é Deus de toda a terra, ele é Deus do católico, do evangélico, do bandista, do candomblessista, de todas as religiões. Se tudo foi feito por ele, e sem ele, está falando de Jesus, nada se faria, Jesus está em todas as religiões, desde que o aceitem, que o reverenciem, e a Umbanda reverencia Jesus. Nós não podemos rotular uma religião por causa de seres humanos. Nós não podemos rotular uma religião por causa de ignorância. Elô. Vamos vivenciar o amor. É isso mesmo. Obrigada, Elô. O meu abraço fraterno a todos vocês. A sua bênção, Beth. Sua bênção, mãe. Mãe. A bênção de todos os meus irmãos. E rogo, aproveitando que Mãe Maria de Oxumaré, arrobobô, meu pai, que o Senhor traga renovação à mente de todos os seres humanos, que nossa Mãe Oxum derrame amor nos corações, para que nós possamos nos amar, o verdadeiro amor, independente de ideologias. E rogamos a Pai Ogum e a Pai Xangô que coloque, nós temos leis sim, eu falei para a Beth ontem, mas nós temos leis no papel, que nos amparam e nos defendem. Que Pai Xangô seja o nosso justo juiz e levantem homens comprometidos com a Constituição e que vão honrar essa Constituição. O país é laico, todos podem professar a sua fé com dignidade e respeito. E eu deixo aqui o meu abraço fraterno, bênção sobre bênção a todos vocês. Que assim seja. Maria, você tem 1 segundo. Um segundinho. Então, eu fiquei com 1 segundinho, e dentro desse segundinho eu vou dizer que todo conhecimento ele deve ser compartilhado, ele deve ser socializado. E a Maria é professora, a Maria é pesquisadora, e todo ser humano tem o direito de conhecer. A nossa religião não é proselitista, nossa religião não é de escolha, nós somos escolhidos. Nós não saímos de porta em porta catando pessoas para vir para a nossa religião, como algumas fazem. Nós somos uma religião ligada à natureza, nós somos uma religião, fomos os primeiros ecologistas do Brasil, quiçá do mundo, né? Fomos também, as primeiras ONGs foram os terreiros, onde acolhia pessoas que não tinham para onde ir, onde acolhia os órfãos, onde acolhia os escravos fugidos. Foram os negros, quando o movimento negro trata da cultura negra, esquece de tratar também da religião, da religiosidade do povo negro, e acaba que as instituições, elas acabam fomentando um racismo, porque, de fato, é racismo religioso e não injúria racial, como eles colocam. Quando se coloca injúria, diminui o peso da coisa, porque racismo é crime previsto na lei e da cadeia, e não tem tempo determinado para ele prescrever. Já a injúria racial, ela prescreve em 8 anos. Então, a instituição, infelizmente, nesse país, é que faz com que haja uma estrutura social que demonize, que tente trancar no fundo do terreiro, ou que abafe nossos tambores, ou então que nos matem na rua, que nos queimem na fogueira. E nós não vamos deixar nenhum burocrata desse país abafar nossos tambores. Nós somos pessoas, sim, que respeitamos a fé do outro e queremos a nossa fé respeitada. Bom, gente, aqui terminamos a nossa live. Muito obrigada a todas. É assim que somos. Nós somos da paz, nós somos da fé, nós somos da alegria e nós somos da natureza de todo o universo. Recebemos as forças
do universo para acender as luzes, negativo e o positivo que nos equilibra. Axé. 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 Ninguém para todos nós.